Eu falo muito aqui de investimento e se tem um tema que parece que nasceu juntinho com o tema investimento é o tão sonhado R$ 1 milhão. É óbvio que essa cifra ela é um marco importantíssimo. Ninguém construiu uma fortuna sem ter passado por esse estágio. Mas toda vez que eu menciono esse valor aqui, as pessoas sonham às vezes com riquezas inalcançáveis, como se milhão fosse uma quantidade muito grande de dinheiro. E eu vi um vídeo esses dias que me fez aterrissar um pouco sobre isso na cabeça da maioria das pessoas. Eu acho que a gente vai ter que quebrar esse mito aqui, né? O que significa ter R$ 1 milhão no ano de 2026 e por que na verdade talvez isso não sirva para nada. Não é para jogar um balde de água fria, pelo contrário, é para a gente entender o quanto a moeda brasileira se desvalorizou nos últimos anos e a gente refletir um pouco sobre como que a gente pode chegar nesse marco e até em marcos maiores. Então vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é a gente fazer um cálculo a partir da inflação. A inflação, ela é cercada de mitos no Brasil, né? O índice de inflação ele é mentiroso, etc. Mas se você perguntar para 100% das pessoas que dizem isso, inclusive você, eu vou te fazer uma pergunta muito objetiva, né? Você já abriu o site do IBGE? Eu acho que no site do IBGE eles têm todas as informações sobre como esse índice é coletado. E esse índice ele é coletado com um extrato muito específico de produtos. Então, normalmente, os produtos da cesta básica, o custo da energia, o custo da gasolina, são alguns produtos ali específicos. Se você não consome os produtos que estão dentro daquela cesta, né, do IBGE ali, daquela pesquisa que ele faz, ou se você consome só metade, obviamente isso não vai refletir a sua inflação pessoal. Outro problema é a inflação, o IPCA, ele é publicado como uma média para o Brasil inteiro, mas essa média ela é muito errada, porque na prática, quando você pega Goiânia e São Paulo, você muitas vezes pode ter desinflação em uma dessas cidades e inflação na outra. Quando você pega Santa Catarina e João Pessoa, por exemplo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você pega Santa Catarina e Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil no momento, você vai perceber coisas completamente diferentes. Então tem que tomar muito cuidado com esse índice. Eu recomendo que vocês analisem isso com mais cuidado, tá? Mas aqui, no longo prazo, acaba que o IPCA é um bom índice, né? Então a gente vai vir aqui na calculadora Cidadã e escrever IPCA, é do governo, tá? O BCB, Calculadora do Cidadão, é um site público e aqui a gente pode corrigir qualquer, né, valor por qualquer índice. Eu vou utilizar o IPCA do IBGE desde 1980, só que aqui a gente tem um outro cuidado. A gente só vai poder utilizar ele com confiança mesmo a partir de 1995, tá? Porque antes disso o Brasil teve algumas mudanças de moeda, é uma série de complicações ali que a gente vai ter. Se você pegar então esse R$ 1 milhão para a gente entender o que isso significava lá atrás, né, e o que significa hoje, você vai perceber coisas muito diferentes, né? Então aqui a gente tem R$ 1 milhão, tem que sempre usar datas específicas de quando o índice é divulgado, então acho que a gente pode pegar ele aqui no final de janeiro, né? Vamos pegar no final de janeiro de 2026, na verdade eu vou pegar janeiro de 2026, o final para terminar aqui, né? Depois o outro ali eu vou voltar. Então beleza, e aqui a gente pode colocar 1995. Então, por que eu vou fazer isso aqui? Então a gente está pegando quanto significava, né, R$ 1 milhão lá nos anos de 1995, ou seja, 31 anos atrás, quando o real colocou em circulação, basicamente, tá? Você vai perceber que esse valor ele é muito diferente. A gente pega hoje, a gente percebe que isso significaria aproximadamente R$ 7.307.563. Então, desde quando a gente começou a usar, né, o real e colocar esse marco de R$ 1 milhão, a cada ano que passa o real foi perdendo poder de compra. Eu acho que você consegue entender isso, né? Você já acompanha um canal de investimentos aqui há muito tempo, mas para você que é mais iniciante, o que a gente está dizendo aqui? Não sei se você se lembra, mas quando você era criança, provavelmente você ia no supermercado ali e R$ 1 comprava 10 pães, né? 10 pães de sal, 10 pães franceses, 10 pães, 10 cacetinhos, sei lá como é que se chama na sua região. A gente comprava ali 10 pães com R$ 1. Hoje em dia, R$ 1 você compra um pãozinho, né? Muitas vezes nem isso, dependendo do lugar onde você tá, um pão sozinho custa mais do que R$ 1. Então, o que aconteceu aqui é que a inflação, né, ela vai corroendo o nosso poder de compra. Não é que necessariamente a inflação ela corrói o poder de compra de todo mundo. É que se o seu salário foi reajustado acima da inflação, por exemplo, você ganhou poder de compra. Por exemplo, a inflação desse ano, né, se você for aqui no Banco Central, o site do Banco Central é sempre bom para esse tipo de dado,
Se você vier aqui no site do Banco Central, você vai perceber que a inflação brasileira dos últimos 12 meses, né, ela está em 4,64%. Vamos supor o seguinte, Raul, eu tive um aumento salarial de 10% esse ano. Eu poderia dizer que você, na verdade, está ganhando bem mais, né? Você ganhou um poder de compra maior. Para além disso. Ah, não, Raul, eu tive um aumento de salário de 3%. Nesse caso, né, se você teve um aumento de salário de 6%, vamos supor, você ganha 10 mil reais, você teve um aumento de salário ali de 3%, você pode estar ganhando mais no final do mês, né? Está ganhando agora 10.300 reais por mês. Só que esse 10.300 reais por mês, ele compra menos do que aquele 10 mil comprava anteriormente. É difícil de entender, né? Porque a inflação, ela não age em cima do dinheiro. Eu acho que se a inflação ela agisse em cima do saldo da conta, as pessoas ficariam putas com ela ali, né? E as causas disso são diversas, mas hoje em dia, boa parte da academia concorda que a inflação ela pode ter dois fatores ali, né? Você pode ter uma inflação de demanda, ou seja, né, mais pessoas com mais dinheiro ali, o governo imprimindo dinheiro demais, e aí mais pessoas com mais dinheiro, a gente passa a ter mais dinheiro no mercado e não aumentou a quantidade de produtos. As pessoas continuam comprando, o preço dos produtos se reajusta. É uma regra normal de mercado. Um bom exemplo disso aqui, do primeiro exemplo, né, da demanda, é o álcool em gel. Quem se lembra disso? No pico lá da pandemia, nos idos de 2020, né, a gente chegou no momento que todo mundo queria comprar álcool em gel. O que aconteceu foi que o preço do álcool em gel foi aumentando, né? Aumentando loucamente porque as pessoas queriam. E o que acontece? Quem produzia álcool em gel, essa pessoa não estava conseguindo produzir na escala que estava sendo necessária ali. Então você começa a não ter mais o insumo para produzir o álcool em gel. O que acontece é que quem tem aquele insumo vai aumentando o valor ali, porque ele vai acabar o insumo, ou ele tem que comprar mais, ou ele tem que pagar salários extras na produção, né? Falar, ó, tem que pagar mais dinheiro para os meus funcionários ficarem produzindo por mais horas. Tudo aquilo vai transmitido para o valor do produto no final. O que acontece é que você tem um aumento de preço, né? Um aumento elevado de preço ali por conta da demanda, né? A oferta do produto continuou estável, não teve como produzir mais álcool em gel por conta da pandemia, por isso o preço subiu. Um outro caso que pode acontecer é o cara ali, ele tinha que pelo menos pagar os custos dele, né? Não conseguiu, ele vai aumentar o preço do feijão que ele produziu, pouco feijão que ele produziu, ele aumentou o preço, e aí chegou pra gente o preço maior, e mesmo assim esgotou no supermercado, porque a gente estava disposto a comprar, porque é um produto de necessidade básica do brasileiro. Isso acontece às vezes com tomate, isso aconteceu com azeite, na Espanha, né, e Portugal, eles são responsáveis por quase toda a produção de azeite do mundo. Eles tiveram um problema de uma seca muito forte, a mesma região da Península Ibérica, eles tiveram uma seca muito forte e o preço do azeite subiu demais, aconteceu recentemente, agora começou a regularizar de novo. Acontece com café, acontece com tudo quanto é produto agrícola, né? Por vezes o produtor produz menos. Acontece também muitas vezes do preço estar muito baixo num ano, e aí ninguém quer produzir no ano que vem. Aí no ano que vem o preço estoura porque ninguém produziu, né? O produtor ele é um eterno insatisfeito. A gente tem até um canal, a UVP Agro aí, que a gente fala até sobre isso, porque os produtores eles têm um canal só para eles, do tanto que o tema é específico. Então o que a gente tem aqui, né? Por que eu comecei explicando quanto que 1 milhão valia e a coisa toda da inflação? É porque, na prática, 1 milhão de reais hoje, sendo bem honesto, você compra basicamente, tá, um apartamento em qualquer cidade do Brasil, é verdade, numa região ok, né? Não uma região maravilhosa. Se você for de uma região maravilhosa, da maioria das capitais do Brasil, esse apartamento ele vai custar talvez mais de 1 milhão de reais, a não ser que você compre na planta, né? Então, ele não significa mais aquilo que ele significava lá atrás. Uma Ferrari hoje custa bem mais de 1 milhão de reais, ou qualquer um desses luxos que antigamente seriam possíveis, custa mais de 1 milhão de reais, porque ele tem esse poder de compra de 7 milhões. Mas mais complexo que isso, né? Muita gente idealiza chegar nesse 1 milhão de reais para viver de renda. Muito antigamente a gente ouvia falar, né, disso, olha, eu vou viver de renda quando eu chegar em 1 milhão de reais. Algumas pessoas têm essa expectativa. O grande ponto que eu queria trazer para vocês aqui é que qualidade de vida que 1 milhão de reais compra, né? Eu acho que a gente pode analisar isso, porque eu falo muito disso aqui, eu acho que todo mundo que acompanha aqui o canal tem essa ideia, mas eu posso pensar que algumas pessoas talvez não tenham essa ideia tão prática na cabeça. Então, se a gente vier na calculadora de juros compostos, a gente colocar hoje 1 milhão de reais, você vai pensar, normalmente com a sua cabeça de investidor, você vai pensar nesse cenário aqui, ó. Você vai olhar para esse número, né? Que é a taxa de juros atual do Brasil, tá aqui, ó, 14,25%. Por quê? CDB de 100% do Nubank tá pagando isso. O Tesouro, né, Nacional tá pagando isso. Tá pagando 14,15%, na verdade, né? Mas vocês entenderam. O Alpo, né, o porquinho da UVP,
paga isso, mas paga isso com menos imposto de renda. Se você tinha que pagar 22,5% de imposto de renda para resgatar o dinheiro, a gente fala sobre isso agora. No porquinho da UVP você vai pagar só 15%. O que foi? Vocês têm um acordo com o governo, né? Não, é porque o produto é diferente, você não paga nem IOF nem nada. Então, quando você vai colocar isso aqui em perspectiva, você vai calcular desse jeito aqui. E esse número aqui, ele engana muita gente. Esse número aqui é um número mágico que engana quase todo mundo que eu conheço, né? Engana as pessoas mais inteligentes que eu conheço. Você vem aqui, tem R$1 milhão, você fala, rapaz, se eu tivesse R$1 milhão investidos hoje, eu ganharia R$11.163. Mas isso não é verdade? 100% verdade. Mas quando eu tenho esse dinheiro, eu posso gastar ele inteiro? Não, né? A primeira coisa que eu preciso entender é a minha rentabilidade líquida. Então, se eu pegar em um ano, por exemplo, eu vou ganhar 142.500 de juros. Primeira coisa que a gente precisa considerar é, eu ganhei 142.500 e eu vou perder para a inflação menos 4,64. Isso aqui foi pro pau já. Mas pera, antes de tudo, primeiro preciso tirar o imposto, só para mostrar para vocês. Então, tabela regressiva do IR, você vai perceber que na renda fixa, a tabela regressiva do IR, depois de 360 dias, né, ela vai estar em 20%. Então, a primeira coisa é, se eu tirar lá no final do ano, se eu tirar no mês, eu vou perder 22,5 por mês. Depois de um ano, eu vou perder 17, né? Vamos deixar um ano certinho para perder só 17. Então, 17,5 a gente perdeu aqui. Então, dos 142.500, eu vou ter que subtrair tanto a inflação aqui, então 4,65% que eu perdi como um todo, quanto o 17,5% também do imposto. Então, eu vou ter que subtrair aqui, só para contemplar esses dois eventos, 22,15%. Então, 31 mil já foi. O que me resta na conta, né, que seria possível eu gastar aqui, seria R$ 110.936. Se eu dividir por 12, eu chegaria no 9.244. Só que na prática, se eu gastar todo esse dinheiro, né, aqui que eu estou gastando, eu não conseguirei compor ao longo dos anos, eu não conseguirei fazer o meu dinheiro aumentar. Né? Eu não só não conseguirei fazer o meu dinheiro aumentar, como eu estou perdendo, porque aqui na prática, né, eu estaria empatando esse dinheiro com o rendimento dele. Eu estaria gastando todo o dinheiro. Então eu não posso nunca gastar esse 9.244 que eu tive líquidos ali, né, que eu tive realmente de ganho líquido, que já ficou muito diferente dos 11 mil que eu idealizei. Eu teria que gastar, para ser sincero com relação a isso aqui, porque a taxa de juros muda. Por exemplo, a taxa de juros agora do Brasil está 14,25%, mas lá no ano de 2021 ela era 2%. A taxa de juros brasileira média, né, de juro real no Brasil, ela vai ficar aí, para você gastar, ela vai ficar em torno de 5,75%. Bem diferente, né? Então você poderia gastar aqui, se você quisesse ter o valor para sempre, você poderia gastar aqui em torno desse 5,75%. Então você poderia gastar algo como R$ 4.669, para você não ter um impacto nesse dinheiro, né? E tem até investimentos que provam isso, tá? Você pode pegar, por exemplo, aqui, o Área 11. Ele é um investimento que você coloca um valor nele e todos os meses, quando você investe nele, todos os meses, o valor que você investiu ali, ele vai te pagar um pedacinho dele, entendeu? Então ele vai sempre pegar um pedaço dele, essa rentabilidade de 5,75 dividida por 12 aqui, ele vai sempre te pagar aí em torno, né? Se investir 1 milhão, por exemplo, ele vai te pagar em torno de 0,47% todos os meses. Ele vai te dar aí na conta esse 4.700, né, ali. E aqui ele já vai tirar você já vai ter que pagar o imposto, ele já vai tirar para você automaticamente o 15% de IR. Então te sobraria R$ 3.995. Olha isso, né? Essa é a realidade hoje de ter R$1 milhão no Brasil. Então quem tem R$1 milhão no Brasil tem em torno de R$4 mil de renda mensalizada. É isso que você poderia ter. Por quê? Nesse caso aqui, essa renda é para sempre. E esse dinheiro vai se atualizar. Por exemplo, se a inflação subir 10%, esse dinheiro vai se atualizar, né? Ele vai se atualizar em 10% ali. Então você passaria a ter 4.394. Ou seja, esse dinheiro não vai acabar. Se você fizer um investimento no Tesouro IPCA+, né, com resgates ali, o Área 11 ele faz isso. Ele pega esse dinheiro, investe no Tesouro, empresta dinheiro para o governo e ele faz isso de maneira automática para você, tá? Então ele vai fazer essa organização mensal, porque o Tesouro não paga mensalmente. Então o Área 11 ele vai fazer esse valor atualizado, né? Ele vai pegar para você atualizar toda a cota tal e fazer esse valor. Você teria uma rentabilidade então de R$4 mil aí, média líquida. Se a gente for bem sincero hoje, R$4 mil é uma renda suficiente para viver? Boa parte dos brasileiros,
ganham menos do que isso. Então, uma parte expressiva do Brasil, né, ganha menos do que isso, pelo menos formalmente. Às vezes é lógico, né, a pessoa trabalha fichado no lugar e faz algum serviço extra, faz uma coisa na feira, faz uma diária, faz alguma coisa. Mas assim, quando a gente vai pegar em números, né, um casal muitas vezes, os dois ali somando o salário e tal, eles vão ganhar uns 5 mil, alguma coisa nesse sentido, porque tem ali coisa, auxílio de alimentação, tem alguma coisa, vai dar um pouquinho mais, vai dar uns 6 mil, 5 mil na renda familiar do brasileiro ali de classe média baixa. Agora, é bem longe da vida de um milionário, né? Quando você imagina que você vai juntar R$1 milhão, você pensa que você vai ter uma vida muito melhor. Então, na prática, esse R$1 milhão, gente, ele é insuficiente para que você tenha essa vida incrível ali. Para que você consiga viver de fato com esse dinheiro, você vai ter que considerar essa taxa de 5,75. Então, o que você teria que fazer, né? Você vai ter que colocar aqui quanto dinheiro precisaria para manter seu estilo de vida atual. Raul, hoje em dia, pô, não, eu ganho 15 mil, então, pô, você vai precisar aqui de uns 3 milhões, não é isso? Então você vai precisar de uns 3 milhões para chegar ali naquele número, dos 14, 15 mil ali, que você poderia gastar com esse dinheiro. Esse é o número correto de você simular aqui. Quando a gente pega isso, então, algumas pessoas vão dizer, Raul, então não faz sentido nenhum a gente investir. Não tem um propósito de fazer o investimento. Se eu vou investir lá no futuro, isso não é suficiente para custear o meu estilo de vida, ou para manter a minha vida boa, ou para eu ficar rico antes dos 30 anos e tal. O grande ponto é, para boa parte da população, quase 90% dos investidores, o investimento não é para enriquecer. Essa é uma ilusão que um monte de gente coloca na sua cabeça para vender uma coisa que não é realista. É uma ilusão. Você não vai conseguir viver de renda na juventude se você ganha muito pouco. É improvável que você vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque você teria que ter um aporte muito agressivo aqui para isso fazer a diferença. Agora, pensa o seguinte, R$4 mil a mais no seu orçamento atual te possibilitaria viver uma vida melhor? Acho que esse é o grande ponto que a gente está discutindo aqui. Porque, por exemplo, se a gente pegar R$4 mil a mais, ele dá 48 mil por ano. 48 mil a mais por ano possibilita muitas vezes você fazer uma viagem? Cara, possibilita bastante, né? Uma viagem em família, às vezes até 2 aqui. Possibilita até mais, dependendo de para onde você vai. Então isso é possível, né? Comprar uma passagem de avião, possibilita você viver numa casa melhor, possibilita você ter um plano de saúde melhor, possibilita um monte de coisa. Então a gente investe para ter uma vida mais confortável em grande maioria. Quase todos vocês que me ouvem vão investir para ter uma vida mais confortável, não para enriquecer, para ter uma reserva, para caso você fique doente, para caso alguma coisa aconteça, para caso você perca seu emprego por um período de tempo. E outra parte consegue sim enriquecer, porque a taxa de acúmulo não é 5,75%. Essa é a taxa de viver de renda. Quando a gente vai pegar ações brasileiras ou ações internacionais, etc., a nossa rentabilidade em reais ela é muito mais alta do que isso aqui. Então você consegue, na fase de construção de patrimônio, construir um patrimônio de maneira muito mais rápida do que a 5,75, porque essa é a fase para viver. Você está pegando metade desse rendimento e reinvestindo, etc., né? Mas na fase de acúmulo, você consegue acumular com muito mais velocidade. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui uma pessoa que ela ganha, vamos supor, né, a média aqui do canal, 15 mil, 12 mil, que é a classe média brasileira, classe média brasileira, né? Tem aqui muita gente da alta classe média, que ganha 50 mil, 40 mil, os funcionários públicos, etc. Mas aqui no canal, quando eu pego vocês para atender, quando eu pego para consultar, vocês ganham em média 15 mil. Eu tenho aluno que ganha pouquinho, mas normalmente é uma pessoa que está um pouco mais jovem, né? Eu tô ali antes dos meus 40 anos, etc. E aí sim, por quê? Porque o conteúdo de investimento ele também não atrai tantas pessoas que ganham salário mínimo, é muito difícil, né? E essa pessoa sabe aqui no canal, ela descobre que a função dela é ganhar mais, obviamente. Eu tenho vários vídeos aqui sobre carreira, sobre como ser promovido no trabalho, sobre o que estudar para ganhar mais dinheiro. Fiz isso várias vezes, inclusive estou até pensando em publicar primeiro o livro sobre carreira e sobre empreendedorismo, sobre como ganhar dinheiro, né? Para depois até publicar o livro de investimento, porque eu acho que ele é mais útil para a sociedade brasileira no momento. Então, quando a gente imagina isso aqui, se você pegar 25% desse valor, que é o que a gente recomenda aqui, você vai perder 3.750 ali que você teria para gastar. Aí aqui é que é o ponto. Com 3.750 todos os meses, né, usando uma taxa de juros já muito mais alta, porque é a taxa de acúmulo. Pô, tem CDB hoje pagando 16, tem CDB pagando 15. Vamos simular pelo menos com a taxa de juros atual, nesse momento. Mas ela cai às vezes, sim, mas quando a taxa de juros cai, a bolsa sobe. Tem uma série de equações aqui. O Brasil, normalmente, você consegue ter rentabilidades bem expressivas. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo
sabe muito bem disso, né? A gente vem de uma série de investimentos bem-sucedidos aqui, porque o Brasil ele possibilita ler os ciclos de maneira muito clara. Só para vocês entenderem. Quando a Selic estava em 2%, por exemplo, muita gente que está aqui agora, essas pessoas pegaram títulos pagando 145% do CDI. Por quê? Porque naquela época era pouco, era 4,9. Então quem pegou esses títulos, hoje em dia tá ganhando quanto? 145% de CDI a 14,25, ó. Então o cara tá ganhando aí mais de 20%, né? 145% de CDI, o cara tá ganhando mais de 20% ao mês aí hoje. Então muitas pessoas estão ganhando mais de 20% ao mês em títulos antigos. Quem tiver aí, quem é aluno da UVP de 5 anos atrás, pode comentar. A gente tinha vários títulos desses aí, muito interessantes na plataforma. Debenture, né? Pagando muito dinheiro. A gente investiu muito em dólar também. Então, assim, pode simular. Vou até simular com menos, né? Vou simular com 12 aqui. Então, se você imaginar fazer isso aqui por exemplo, 12 anos, você vai atingir esse 1 milhão aqui nessa velocidade, né? Vai atingir aqui 1 milhão e pouco com 3.750, que já te possibilita, você não vai parar de trabalhar normalmente nessa idade, né? Então você aqui, vocês têm aí por volta dos, vamos ver aqui, eu gosto quando a gente usa números específicos para conversar com vocês, porque eu sei tudo sobre a vida de vocês. Graças a Deus o YouTube me dá tudo isso e o resto eu faço naquela pesquisa, né? Inclusive, quem não preencheu a pesquisa desse ano perdeu a oportunidade aí de escolher os temas do canal. Eu sempre escolho os temas do canal usando as pesquisas. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a idade de vocês, olha só. Então vocês estão aqui na faixa de 25 a 44 anos. O grosso, 60% de vocês, né? Tem um pouco de vocês que já tem um pouco mais. Agora que a minoria tem 18 a 24. Então assim, vocês são pessoas que estão aqui na meia idade. Vocês não vão parar de trabalhar agora. Então, a gente pode considerar, se você está no começo dessa faixa aqui, de 25 anos, pô, você vai ter ainda menos de 40 anos. Vamos considerar que você vai trabalhar por 20 anos, por exemplo. Então você vai ter um patrimônio de 3.453.000 corrigidos pela inflação ali. Você vai conseguir fazer um bom volume, né? Que daria lá aqueles 32 mil, que vai dar na prática 15 mil a mais. Se a pessoa me disser que não vai fazer diferença para ela ter 15 mil a mais de orçamento ou 14 mil a mais de orçamento, é mentira. Então, quando você começa a investir, o que acontece, o que muda para você você passa a ter um horizonte palpável que você vai ter mais dinheiro. Raul, mas esse horizonte é de 20 anos. Tudo bem, mas é o seguinte, o investimento ele possibilita coisas que as pessoas às vezes não consideram. Quando eu pego os depoimentos da UVP e etc., às vezes a pessoa começou investindo lá R$500, às vezes a pessoa começou a investir R$1.000, mas quando vai passando o tempo, né, quando você pega os anos vão passando, como a UVP mudou a sua e a minha vida, aqui você vai ver. E aí aqui tem toda a explicação, não vou ficar lendo aqui para vocês, né, mas eu não quero ficar falando que a UVP é incrível, mas quando você vai ver isso aqui, se você pegar esses depoimentos, quem quiser pode pausar, pode ler aí da maneira que quiser, né, mas assim, quando você lê aqui o que acontece é o quê? A pessoa, às vezes, ela não entendia como é que funcionava o mercado de trabalho. Aí, quando ela aprende a ler um balanço de empresa, cara, ela começa a ser mais útil para a empresa que ela trabalha. Ela começa a se preocupar mais com dinheiro. Ela tem uma promoção. Quando a pessoa começa a estudar ali isso, e ela é empresário, ela lê os balanços de empresa, ela aprende o que ela deveria investir na empresa dela, como é que ela deveria tocar o próprio negócio, quanto dinheiro ela tem que manter em caixa, quanto dinheiro ela tem que reinvestir. Então, o assunto dinheiro, assim como todo outro assunto, né, o assunto investimento, ele abre a nossa cabeça para um horizonte de coisas. Se é a primeira vez que você lê um livro de história, por exemplo, você começa a ver que a história se repete, você entende os ciclos. Da mesma forma é o dinheiro. Eu posso falar sobre o que aconteceu na minha vida, por exemplo, né? Muito antes de eu criar o canal aqui, eu era um investidor. Se você pegar os meus primeiros vídeos do canal, e todos eles estão públicos aí, você vai perceber que eu, jovenzinho mesmo, não venho de família rica nem nada, você pode voltar lá nos vídeos, você vai perceber que eu investia por mês 50 mil, 70 mil, 80 mil já teve vídeos de eu investindo aqui. Tanto é que eu criei o canal e eu acho que muito antes da UVP, tá? O canal foi criado um ano e meio antes de lançar o UVP aqui, porque tem gente que fala, não, mas aí vendendo produto, etc., de mercado financeiro, você ganha dinheiro com os investidores e tarará. Se você tirar isso da minha vida, você vai perceber que eu ali na carteirinha que eu criei para brincar no canal, né, que esses vídeos estão todos aí, inclusive hoje em dia eu coloquei para membros, porque são vídeos muito bons, aquela carteira rendeu mais de 360%. Olha que loucura, né? Feita publicamente, gravei cada vídeo aqui, não tem como eu ter mentido nada, quem acompanhava a carteira conseguiu ver tanto os erros quanto os acertos. Raul, por que parou de publicar? Porque muita gente começou a copiar ela depois de muitos anos, e aí não adianta, você pegar uma carteira que ela foi feita num momento específico e copiar ela em outro momento, sem usar a estratégia certa, você toma ferro. Então, quando você olha para tudo aquilo lá atrás, você percebe que minha vida inteira mudou.
Por quê? Porque eu era investidor desde o começo. E ali eu comecei a entender melhor as empresas, eu me tornei um executivo, eu comecei a ser uma pessoa mais bem paga. Esse conhecimento técnico, eu não estou dizendo que todo mundo vai conseguir aprender. Se você veio de uma baixa escolaridade, se você veio de um lugar muito pobre, cara, vai ser 10 vezes mais difícil para você. Muitas vezes você não entende nem o vídeo que eu expliquei aqui. Às vezes as palavras que eu uso, elas não estão boas. Mas vocês, no geral, meu público inteiro, não tem pobre. Tá? É muito pouco, tem 1%. Vocês são membros da baixa classe média, da classe média média, da alta classe média e muitas vezes ricos mesmo, herdeiros, né, de grandes empresas e etc. Quando vocês são jovens. Então o jovem que se interessa normalmente é herdeiro. Então para vocês, o investimento ele vai mudar a vida de vocês completamente. Você não vai acabar os seus anos de vida com R$1 milhão. Mesmo porque nos meus clientes, por exemplo, cara, são milhares de clientes que têm acima de R$1 milhão. E nenhum nasceu em família rica. Assim, 10%, 15%. O Brasil é um dos países que mais cria novos milionários, porque uma vez que você vence essa barreira, é quase impossível não chegar em R$1 milhão. Porque a taxa de juros, aqui eu considerei 12%, mas ela é de 14%. E aí você tem investimentos de 15%, 16%. Quando você vai olhar isso em curto prazo, né, porque você não precisa nem calcular a inflação aqui, quando você vai olhar isso em curto prazo, uma pessoa que consegue, então, por exemplo, consegui R$150 mil ali, de uma casinha que eu herdei da minha mãe, que eu sou da baixa classe média. Quando você pega, começando com 150 mil, o valor que você chega não é esse, né? Então, começando com 7 anos, por exemplo, você já tem R$1 milhão. Né? E aqui, por exemplo, não, Raul, eu peguei o sítiozinho lá do meu pai que eu tinha, eu já herdei, foi 450 mil. Vocês são herdeiros, né? Muitos de vocês de pequenos patrimônios, mas são herdeiros. Olha a diferença. Aí você tem 2 milhões com 7 anos. Aí com 15 anos, você não vai chegar naquele patamar que eu falei, você vai chegar em R$6 milhões. E aí já mudou completamente a figura. Ou muitas vezes você não tem isso aqui, você não teve o pai, você não teve a coisa, mas você veio da classe média que seus pais se esforçaram e pagaram o colégio para você. Aí o seu salário limite, ele não é de 20 mil, né? Seu salário limite é, às vezes, o empreendedorismo, às vezes abrir alguma coisa, às vezes vender uma empresinha e tal. Então não permitam, né, que o pessimismo de alguns canais aqui do YouTube, que o cara vai falar para você, não, mas o capitalismo é isso, essa realidade é implacável, que isso não deixe você construir as coisas. Olha, me disseram, por exemplo, né, a vida inteira, que era impossível que eu construísse uma instituição financeira. Por quê? Eu não nasci na Faria Lima, eu não tenho sobrenome, minha família não vem disso. Pode pesquisar, eu tenho entrevista com meu pai aí na internet, minha mãe já tinha morrido, né, com 18. Você vai ver que nenhum deles, né, me deixaram nada. Na verdade, minha mãe me deixou dívida. Meu pai me deixou mais dívida também, porque meu pai tinha uma filha pequenininha, que eu pago a pensão dela e tal. Então não tive herança nenhuma, não tive um nada. E eu consegui, né? E eu consegui muito antes de criar o canal. Não, eu consegui porque é influência. Não. Quando eu criei o canal, eu já tinha dinheiro. É só ver, eu viajava para Los Angeles, para tudo quanto é lugar. Eu era membro da baixa classe média. Acredito que não, né? Se você vê os lugares onde eu gravava, as empresas que eu fui sócio, etc., você vai perceber que eu não era membro da baixa classe média, não desde que eu criei o canal. Acho que eu fui pobre só até os meus 18, 19 anos no máximo. Depois disso já era executivo. Você bota meu nome no Google, aparece, né? Raul, você não era bilionário. Nunca fui. Não sou bilionário ainda. Né? Vou chegar, mas não sou bilionário ainda, mas eu consegui muitos milhões de reais. Porra, quando eu criei o canal, eu era proprietário de vinícola já fui proprietário de vinícola. Não só de empresa de sapato, de empresa de sex shop, porque todas que faturavam muito dinheiro e que fizeram muito dinheiro. E não só essas, como trabalhei em agência de publicidade, ganhei volumes de dinheiro expressivos, né? Então tudo isso começando aqui a investir pequenininho, cara. Comecei com um pouquinho também, comecei com R$500, com R$800 ali, e fui colocando e fui aprendendo a mecânica. Mas o fato de eu aprender essa mecânica me fez uma pessoa mais esperta. O investimento, ele não muda a nossa vida somente por conta do dinheiro que a gente acumula. Quem investe há mais tempo, eu queria muito que vocês deixassem aqui um depoimento para explicar para as pessoas, porque eu vejo muita gente tentando desestimular você de investir, falando, o capitalismo é uma desgraça, você não vai ter nada. Não é verdade. Eu preciso ficar rico, morar num apartamento de 500 metros para ter vencido na vida? Não. Né? Se você tem um apartamento de 140 metros quitado, um carrinho legal, consegue dar um conforto para sua família, e se você for demitido, você não passa fome, cara, por que você não venceu? Se eu puder mudar para a cidade do interior, morar numa casinha de 100 metros, aqui, por exemplo, em Pirenópolis, em, sei lá, Bonfinópolis, os lugares aqui perto tem cachoeira. Eu moro com a minha família, não tenho nenhuma dívida, nenhum nada, e tenho 5, 6 mil reais por mês, eu vivo sim. Então, não, mas não vou conseguir viajar pra sei lá onde e tal. E sem dinheiro você vai? Então, assim, é que a grande explicação que não fica clara nessas explicações das pessoas que é só um derrotismo maluco, né? É isso. Vai conseguir? Se você for um miserável, você vai conseguir?
Não. Então, na prática, é melhor investir do que não investir. E se você quiser aprender a investir de verdade, a UVP é uma escola de investimentos. Não tem promessa falsa, não tem essa ideia de que você vai ficar rico da noite para o dia, não tem nada disso, né? A UVP, a única promessa dela é que ela melhora a qualidade de vida das pessoas que entram lá dentro. A UVP tem a própria plataforma de investimentos, eu construí junto com a nossa comunidade, né? Pô, aos trancos e barrancos aqui, contra todo o sistema financeiro, muitos processos, depois fui processado pelo mercado de capitais diversas vezes, os caras falam que são meritocráticos, mas se você começa a crescer, começam a tentar te derrubar. E a gente conseguiu fazer isso, a gente provocou uma grande transformação no mercado. Muita gente, quando eu comecei, investia em fundos de investimento, que você paga 2% de taxa de administração e 20% de performance para deixar seu dinheiro na mão de um gestor. Ah, esse gestor que é incrível. E aí, quando você vai ver, em 20 anos, você deu mais dinheiro para ele do que ganhou, porque vai colocando, né? 2% de administração em cima do seu patrimônio, depois de 10 anos você pagou 50% do dinheiro que começou lá. Então, não faz nenhum sentido, né? A gente mudou tudo isso, a gente te ajudou a mudar todas essas regras de mercado. E você pode ir lá e entrar aqui. Qual que é o compromisso da UVP? Porque, cara, na internet tem todo mundo falando tudo. Todo dia alguém quer te vender alguma coisa. A UVP é uma escola de investimentos que ela parte do modelo tão justo que é o seguinte: se você entrar na UVP, fizer todas as aulas e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Eu acho que um compromisso mais simples do que esse não existe. Você pode entrar lá e preencher, assistir todas as aulas e falar: Raul, não funcionou para mim, eu quero meu dinheiro de volta. Eu te devolvo, não tem reclamação nenhuma, não tem nada, né? Você não vai ouvir de mim: Raul, eu vou ter que processar para fazer isso. Não vai ter, tá? E se eu mentisse, inclusive, poderia só abrir a reclamação no Procon, você ia receber seu dinheiro com muito juro aí, muita coisa. A gente nunca teve esse problema, pode pesquisar meu nome. Tenho muito orgulho de só ter sido processado por banco, né? Na vida inteira, nunca fui processado por um trabalhador da minha empresa, são 237 colaboradores, e graças a Deus a gente nunca teve esse problema. Não estou dizendo que não vou ter, é natural, né? Algum tipo de conflito, mas nunca tive. Em todos esses anos como empresário, nunca respondi por nada, cara. A única coisa foi uma batida de carro, para ser honesto, uma batida de carro e eu dirigia sem carteira, gente. Uma batida de carro e o resto foi tudo processo de banco. Então, tenho muito orgulho de ter um nome limpo, né? Você nunca vai ver o nome da UVP vinculado em fraude, em dívida de imposto, em sei lá o quê. A gente, sempre que você vê nosso nome, são coisas boas que estão seguidas depois ali, ou que um banco me processou, mas aí, né, ser processado por gente que rouba cliente, né, declaradamente rouba cliente, né? Você tem processo e perdeu o processo por isso. Assumiu o roubo, eu acho que é muito bonito. Tá? Então eu tenho esse orgulho aí. Pode ir lá que você não vai se arrepender. Se matricula que vai valer a pena. É só clicar no link aqui na descrição, no comentário, tá? O Arthur falou: Raul, essa blusa de manga comprida que você usa é da Insider? Não. E eu não uso nenhuma roupa que não seja 100% de algodão. Então não uso tecido tecnológico, não uso nada disso. Eu também não faço propaganda de coisa que eu não uso. Então já me ofereceram muito dinheiro para isso, mas eu não divulgo. Eles ficam bem chateados, inclusive. No dia que eles fizeram roupa 100% algodão, pode ser que a gente converse sobre isso, mas enquanto isso não. Na verdade, eu nunca fiz propaganda de nada, né, gente? Acho que eu fiz umas 2 propagandas na vida e, no geral, de produto de empresa que eu tenho. Raul, esse modelo split payment é igual o modelo americano que cobra os tributos na boca do caixa? Não. Ele vai pagar direto para o governo mesmo. Então, Felbis Fernando Batista. Raul, recebendo 6 salários mínimos, uns 500 mil de patrimônio, trabalhando por conta, compensa ficar no Brasil ou ir embora para o exterior? Cara, se você recebe 6 salários mínimos, 6 vezes uns 1.600... você recebe R$9.600, né? Em dólar, isso dá uns $1.800. Se você for para os Estados Unidos sem qualificação e etc., é mais ou menos isso que você vai ganhar. Só que deixa eu te explicar. Muitas vezes no Brasil, quando você ganha esse salário, né, e tem esse patrimônio aqui, você é uma pessoa que consegue, às vezes, ter uma pessoa que ajuda na sua casa, não é isso? Uma diarista, muitas vezes. Ou se não, você consegue ter algumas comodidades. Lá no exterior você vai limpar a privada, cara. Porque normalmente quem ganha esse salário no Brasil, você não é um profissional qualificado o suficiente para viver fora. Você é um profissional qualificado para nível de Brasil. Então, às vezes a classe média fica sonhando com esse delírio e acaba virando gesseiro lá fora sem plano de saúde. Toma cuidado, viu? Beijo pra vocês. Acho que vale a pena não.